Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira. E como sempre nós trazemos as notícias para vocês, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Onde quer que você esteja, nosso telespectador, seja bem-vindo ao nosso convívio. Não esqueça que você faz parte desta equipe, com a sua opinião, com a sua sugestão, com as suas perguntas, através do nosso WhatsApp, 999-777001, ou através do nosso e-mail, que é atualidades@pampa.com.br. Vamos começar essa semana com algumas coisas que são normais, né? Não sim, nenhuma novidade, a gente diria para vocês. É mais um desenrolar, é mais uma etapa de uma série de outras coisas que a gente já vem acompanhando há muito tempo. Inclusive, quanto a mais um cancelamento de viagem à Ásia, feito pelo nosso presidente Michel Temer. Diz ele que tem que acompanhar algumas votações que tem por aqui. Eu acho que não são só as votações que ele quer acompanhar. Não sei a opinião de vocês. Magda, com relação a o que tem me preocupado bastante, eu vi as pessoas comentando e tal, no nosso, inclusive, Facebook, é a questão dos documentos que não chegam nunca pelo correio. Correio, é verdade. Porque os correios, eles estão completamente deficientes, né? O correio diz que não tem funcionário, que o Detran realmente não tem. Aumentou muito o número de cartas, então os documentos não estão chegando, e aquelas pessoas que têm veículo com final da placa 1, 2, 3, tem até o dia 1º de maio para quitar para estar com licenciamento. Como amanhã. Exatamente. Conhecido como nesta terça-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Então, as pessoas estão perguntando o que acontece se elas forem pegas, por exemplo, numa blitz. Se elas têm multa, se elas não têm multa, porque a gente tem que estar com o documento em mãos, né, quando é abordado. O Detran garante, o Detran Rio Grande do Sul garante que se a pessoa realmente quitou e que está com licenciamento em dia, essa pessoa não será multada, não terá problema nenhum, porque hoje existe esse sistema que a gente sabe, que eles vão lá, consultam e sabem tudo, exatamente, né, da nossa história. Já tem justamente esse equipamento junto. Coloca o número da placa e aparece se está em dia ou não. O atraso do documento é outra coisa. Exatamente. Então, se aconteceu com o senhor ou com a senhora, o senhor pode dizer que realmente não chegou o documento na sua casa, mas que o senhor pagou e que então o agente vá lá e confira se está pago ou se não está pago. É para não acontecer nada, mas a gente nunca sabe. Magda, vocês começaram com dois assuntos extremamente polêmicos, né? Sim. A primeira, a questão do Temer, sem dúvida que o cancelamento da viagem está ligado às questões políticas, né? A tudo que está acontecendo no inquérito que não para de andar e andar positivamente dentro de um ponto de vista de sociedade, não para de andar em relação à apuração. Os extratos deles estão sendo abertos e dissecados pela Polícia Federal, e eu imagino tu sair numa viagem pelo mundo sem saber como fica, né? Então é evidente mesmo que é isso. Você sabe o que vai acontecer quando tu voltar? O que vai voltar? Tem o depoimento da filha dele que tem que justificar a origem. E agora, né? Agora por esses dias. Tem que justificar a origem da reforma que teve milionária que houve no apartamento dela. Então não há a mínima dúvida. Ele deu esse discurso, inclusive hoje à noite nós teremos às 20h30, ele vai entrar para dar uma pincelada ali. Como eu te disse, a Atualidades tem tratado semanalmente da questão do Temer, a candidatura Temer. Ele tenta se lançar e ele tenta criar uma agenda positiva. Então ele brigou com os assessores, nós noticiamos, os assessores querem dar 3% de anúncio de Bolsa Família, ele quer dar 12%, e está aquela briga. Então hoje a expectativa, ele deve nesse pronunciamento anunciar aí ao redor de 6, 7%, mas não é o que ele quer. Ele quer dar 12% é o que pode para tentar fazer uma média. Um pouco além do que ele pode. Ele quer dar um pouco além exatamente disso. Então, realmente, tu linkas bem a saída do Brasil, não tem nada a ver com a agenda. Claro que não. É a esperança de votos. E também porque tem coisas a serem mudadas, tem coisas a serem feitas que ele diz que quer acompanhar de perto. Eu não sei o que ele quer dizer com quer acompanhar de perto. O que tu acha, Marco Barcelos? Bom, eu acho que esse senhor... Ai, que maravilha. Esse senhor que... Eu até comprei um presente para ele, óleo de peroba. Isso, para ilustrar o rosto. Isso. Mas comprou bastante? E comprei litros e litros e litros, né? Um cara de pau, porque ele se esqueceu de falar no principal, nos 13 milhões e 700 mil desempregados
a pesquisa que saiu na última sexta-feira, mostrando esse espetacular número de desempregados que nós temos no Brasil. Isso vem comprovar que a sua tese é uma tese errônea, pífia, é uma vitória de pirro, porque absolutamente o país já está naufragando, está cada vez pior. 13.700.000 desempregados. Você pagando imposto de renda acima de R$2.000 e poucos por mês. Sem falar no subemprego, das pessoas que ganhavam X e agora trabalham por menos da metade porque tem que ocupar o seu tempo e que precisa entrar um dinheirinho. As pessoas estão perdendo seus carros, as pessoas que estão perdendo seus apartamentos, que não tem mais como consagrar os pagamentos das suas mensalidades, escolas e uma série de outros problemas inerentes a isso. Então, esse senhor que postula a eleição, não a reeleição, a eleição para a presidência da República, o presidente mais impopular do mundo, ele é mais impopular que o baixinho aquele lá da Coreia do Norte, que agora virou líder. É mesmo? Agora ele virou líder, antes era ditador, agora a imprensa internacional chama ele o grande líder. O Limon, aquele, ele é bandido também, né? Mas ele mata, ele manda matar. E outra, ele não é impopular dentro do país dele, claro, bem pelo contrário. Agora já Michel Temer é totalmente popular. Aproveitei, olha o que é o simulacro, né? Aproveitei a minha impopularidade para colocar as reformas em dia. Mas que reforma que foi feita? Exatamente. Qual é a reforma que foi feita? Acho que é o caso da filha dele. Será que não é isso que ele está falando? Ele não vai fazer uma outra reforma física? Eu me preocupei, primeiro, porque são 14 milhões de beneficiados. Esse número eu não tinha, são 14 milhões de beneficiados da Bolsa Família. É um número extraordinário, né? 14 milhões de pessoas. Mas eu me preocupei porque ele, no início, ele estava trazendo números bons, atribuindo a si mesmo a sua nova gestão, ao aperto das contas públicas. E o que se viu era tudo em cima baseado do agronegócio, que ele pegou uma safra boa, que não tinha mérito nenhum com ele não tinha se beneficiado disso. E o número esse mês do déficit operacional nosso, que é entre entradas e saída, é 25 bilhões, é recorde, é para a gente ir para casa, reestudar, todo mundo seus livrinhos de economia e tentar consertar esse país, porque do jeito que vai, tá difícil. Olha, estavas falando agora das coisas de ele fazer ou deixar de fazer, é uma coisa lamentável, né? Lamentável, porque assim, as pessoas não aguentam mais, as pessoas falam, as pessoas se queixam, as pessoas estão irritadas, as pessoas não têm mais paciência para nada. Verdade. Não, tá muito complicado. Por falar em não ter mais paciência para nada, uma das coisas que estão sendo faladas, estão sendo discutidas agora, eu já tinha lido esses dias, e eu não me lembro se eu falei aqui no programa, sobre essas emendas, essas medidas que os parlamentares fazem em seu próprio benefício, né? E agora que estão fuçando em tudo que é coisa, né? E dentro daqueles que foram agraciados ou beneficiados com os descontos de mais de 50%, 60% nas dívidas que eles têm, está Onyx Lorenzoni e mais 3 deputados gaúchos. Na verdade, é o famoso refinanciamento das nossas dívidas, né? O refis com a União. E foi aprovado pelo Congresso, tudo bem certinho. E aí o Onyx Lorenzoni do DEM aqui do Rio Grande do Sul permitiu desconto, essa medida permitiu descontos de até 90% dos juros e 70% das multas dos devedores, além de isenções de muitos encargos, que foi o que aconteceu com o deputado Onyx Lorenzoni. O desconto que ele teve foi de 62% em uma dívida de 606.500. Ou seja, ele teve um pequeno desconto de 357. Mas tem outros deputados da Bahia, deputados de Minas Gerais também. Tem muita gente que está também sendo beneficiada. Entre eles está o próprio Fogaça, José Fogaça, do PMDB, o Kajar Nardes, do Podemos, e tem mais um, além do Onyx. São esses dois. E na verdade, aí aproveitou o PSOL, já aproveitou o PSOL, já aproveitou para tomar algumas medidas, apresentou emendas ao texto e coisas do tipo, mas depois da casa arrombada não adianta botar tranca de ferro, né?
Eu perdi, Magda, é a dívida da onde? Do refinanciamento de dívidas. Mas assim, de empresas? Sim, de empresas. De empresas, é de empresas. Esse refis, na verdade, o que está se acusando é que eles estão legislando em causa própria. Mas isso é o que nós sabemos, né? Que são índices extraordinários. A questão é que eles estão se beneficiando da legislação, quando, teoricamente, a legislação é uma que seria feita para todos. Para todos, né? O que a gente tem é uma visão macro da operação, porque o refis é uma coisa que acontece há décadas. Há décadas para todo mundo. Tanto aqui como no município, no municipal, no estadual, no federal. O governo quer receber. O governo quer receber, então já estimula com descontos. O que a gente tem que ver, e aí precisaria uma amostragem maior, é para entender se essa legislação não é um casuísmo. Não existiam X deputados com problemas numa determinada área e se cria uma legislação. Eles mexeram nela. Porque os números que tu diz são extraordinários de deputados beneficiados, né? Aí realmente parece legislação em causa própria. Não, e a bronca justamente é essa. Tanto é que a bancada do pessoal se manifestou. É em causa própria. Não que eles não são os únicos a dever, obviamente, se tu for pegar as dívidas que tem as operadoras de telefonia celular, por exemplo, são as que mais devem para o nosso Estado, inclusive, né? Mas que fica o telhado, sabe, o teto de vidro? Fica, né? Fica no mínimo eticamente fica ruim. No mínimo, como é que se diz? Não é ilegal, mas é imoral, né? É porque dentro do macro, não sei se é isso que tu queres dizer, Ruxa, vale para os cofres públicos receber esse dinheiro que não está entrando e dar esse tal desse desconto. Não sei se esse desconto é maior que outros. Isso que eu não tenho conhecimento. A visão macro que eu digo é o seguinte, vamos lá, IPTU. Sempre há discussão entre dar um benefício para descontar, cobrar os IPTUs atrasados, porque primeiro, tu que pagou em dia te sente a boba, né? Eu paguei em dia e agora quem vai ganhar o benefício é quem não pagou. Por outro lado, o erário público ele quer receber, então ele dá estímulo, ele dá prêmios. Agora tu tem que achar um meio termo para não prejudicar aqueles que estão pagando em dia, em detrimento daqueles que atrasam, porque sabem que virá um refis. O que aconteceu foi isso, porque efetivamente a própria equipe econômica do país foi contra esses descontos altíssimos. Tá? E aí o presidente Michel Temer, em busca de votos, ele está fazendo de tudo. Voltamos de novo na campanha. Está fazendo de tudo. Voltamos de novo à campanha. Está fazendo de tudo. Se a equipe econômica acha que é demais, por que tu fez? É porque tu tá te beneficiando, né? Esse é que é o furo da bala, é aí o furo. Ou beneficiando a uma turma que te interessa. Que te interessa. E foi efetivamente foi isso que aconteceu e é isso que está sendo questionado e é isso que o pessoal quer fazer uma revisão no texto. Marne. Bom, posso trocar de assunto? Deves. Vou falar de uma chinelagem, né? Que o Brasil é o país da chinelagem. Mas tu vai ter que escolher qual delas você vai falar. Todas não vai dar, porque vamos dar programa. O Brasil, e o Chicão não deixa eu falar em falso, teve um grande jogador chamado Zizinho, o homem da boca seca, que foi vice-campeão do mundo no Maracanã em 1950, considerado naquela Copa de 50 o melhor jogador do mundo. Né? Não, o Didi é da Folha Seca, o Zizinho era junto, o Didi e o Zizinho, né? Foram os dois grandes, mas o Zizinho foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950. Sabe o que aconteceu? Roubaram a plaqueta do túmulo dele no cemitério do Rio de Janeiro. Roubaram a plaqueta. Você tem razão. O Didi era da Folha Seca. O Zizinho, que fala-se a Folha Seca. Eu fiz uma confusão aqui. Mas os dois foram grandes jogadores e jogaram na mesma época. Só que o Zizinho foi mais importante porque ele foi o melhor jogador, mesmo o Brasil tendo perdido para o Uruguai a Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 50, chamado Maracanaço, né? Que eles chamam os uruguaios e tal, que até hoje tem uma placa muito grande lá em Montevidéu que fala da Copa do Mundo de 1950. Agora, entrarem e roubarem uma plaqueta, uma placa do túmulo do jogador. Mas o que eles vão fazer com isso, hein? Que chinelagem, né? Mas tem gente que faz por fazer, né? Só por fazer, para dizer que fez, né? Depredação. Olha aqui, ó. Boa noite, galera do bem. O que foi que aconteceu com a imagem de vocês na TV? Para mim está perfeito. A imagem bem nítida, com som perfeito. Por acaso entrou algum sinal diferente da TV Pampa a partir de hoje? Sim. E olha que é o Everton, que é nosso telespectador do dia a dia. Everton, a partir de hoje nós estamos em HD.
E aquilo que vocês achavam possível é possível. As nossas meninas da bancada são mais bonitas ainda. Isso Em compensação. Não, vocês estão bonitinhos. O Marne, essa camisa tá bem bonita, esse verde. O Marne não sei, o Marne tem alguma coisa nesse corpinho. Roberto Carlos, tá com alguma coisa nesse corpinho? Magda, o nosso querido Eduardo Azeredo, Azevedo, ex-governador. Eduardo Azevedo, o ex-governador de Minas Gerais. Azeredo é o Azeredo, meu querido amigo, deixa ele fora disso. Vamos de novo, Eduardo Azevedo. Que foi condenado em segunda instância lá pelo Mensalão Tucano. Então é o Azeredo. É o Azeredo. Vocês querem me tontear. Não, é que tu não diz o que é. Tem um Azeredo e um Azevedo. No caso é o Azeredo. Esse que é o governador é Azeredo. É o governador. Muito obrigado. Então, desculpa, amigo Eduardo Azevedo, que tu fez uma onda que tu estudava com o Azeredo. Mas ele é meu amigo, o deputado é meu amigo, querido, de grandes e longas jornadas. Não diz que tu é muito amigo dele. Ele não vai tu passa a ser suspeito. Ele não vai ficar. Ele sabe que a idade já não me socorre, ele me permite esses pequenos devaneios. Vamos lá, o devaneio. Na verdade, vamos lá, ele foi condenado a 20 anos pelo Mensalão Tucano lá em Minas Gerais, e agora a informação é que ele aviou o recurso, tão esperado recurso, que é agora a nossa bancada já está craque aqui, os famosos embargos de declaração. Esses embargos de declaração, que ele tinha 5 dias para aviar, serão julgados. Ele não tem poder modificativo, ele tem poder esclarecedor, mas ele suspende o pedido de prisão até o seu julgamento. Então, ele aviou esse último recurso que é permitido em segunda instância, e como já estamos todos catedráticos agora, sabemos que ao final do julgamento dos ED, embora ele vai aviar outro ED, o Supremo já pacificou que a partir dali pode ser pedida a prisão, e deve ser, estão aguardando, e ele irá então, depois de quase 10, 15 anos de processo, ser preso. Porque embargos dos embargos não tem efeito suspensivo. Isso. Foi exatamente o que aconteceu no caso do ex-presidente Lula, que é ovacionado, né, por aqueles que estão ali na frente. As pessoas que estão na frente da Polícia Federal, elas cumprimentam ele de tarde. Boa tarde, Lula! Diz que tem coro e tudo mais. E que o Lindenberg hoje pegou o microfone e disse que ama, meu lindinho, te amo. Mandou... Não, tá surreal. O Lindenberg tá me saindo melhor quem comenta, hein? Não, e circulou nesse final de semana a Márcia Tiburi, sim, filósofa, né, fazendo um vídeo falando sobre o amor que tem pelo Lula e que as pessoas têm pelo Lula, que as mulheres, ele é crush das mulheres, que as mulheres são apaixonadas, e que a direita reacionária, essa não sabe amar, essa é é surreal que pense dessa forma. Não, mas não Hashtag é isso. 2. É que uma pessoa como ela, assim, né, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Não esqueçam que a data limite para entregar o seu imposto de renda é nesta segunda-feira, dia 30, até, como estão divulgando, às 23 horas e 59 segundos. Mentira, não vai nessa dos 23 horas, é até às 23, porque depois tu vai ficar numa fila enorme, tu não vai conseguir fazer nada. Agora, eu não sei porque que as pessoas têm a dificuldade de entender que você pode entregar o seu imposto de renda no prazo, e se precisar alterar alguma coisa, acrescentar alguma informação, tem tempo, você pode retificar as coisas. Magda, eu tenho exercitado preitos de saudade aqui, quero fazê-lo em relação ao imposto de renda. Porque peguei a época que a gente ficava 15 dias datilografando, era na datilografia, e a gente tinha que fazer a descrição e coisa. Hoje a gente briga com tantas coisas, mas tem que elogiar. O sistema de elaboração de imposto de renda, de envio, olha, é 1 a 2 segundos, teu imposto de renda está lá. Em compensação, a mesma rapidez e avidade é se você escreve alguma coisa errada. É nos mesmos tempos que eles conseguem. Na mesma velocidade. Mesma velocidade. O que eu digo, na verdade, é que o sistema ele é montado para funcionar, né? Então, hoje, ele te dá a resposta. Tu baixas eles em segundos, faz a tua declaração toda informatizada, toda com códigos, e remete em segundos também. Olha, algumas coisas funcionam. A gente que diz que não funciona nada, funciona, assim. É verdade, é verdade. Só o que continua acontecendo são as pessoas vítimas de balas perdidas, ou pessoas
que são baleadas ou são mortas no lugar de outras, como uma senhora, a senhora Ordalina Silva, que na manhã desta terça-feira, graças a Deus, recebeu alta, enfim, do hospital, mas ela teve os disparos que foram feitos no dia de ontem, acabaram afetando o seu rosto, os seus pés e o seu abdômen na manhã desta segunda-feira. Mas ela, graças a Deus, já está bem, já teve alta do hospital, ela até ficou um pouco no hospital e foi levada para o hospital porque ela se sentiu mal e é uma pessoa de algum, né, não é mais uma guria, enfim. Mas, na verdade, ela ficou no meio de um fogo cruzado em Sapucaia do Sul, sabe? E literalmente, igual do filme de mocinho e bandido, ela ficou no fogo cruzado e acabou sendo atingida por alguns estilhaços. Magda, para falar em bala perdida, então, eu quero lembrar o Marne aqui, que morou muitos anos no Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado o Rio de Janeiro porque a gente sempre está num centro maior, a gente sabe como é que vai terminar a gente aqui, né? Então, assim como as coisas ruins... Acusações ao Beltrame? Não, eu quero falar sério isso, não, mas não é. Mas depois vamos deixar de falar e vamos entrar no Beltrame. Só na questão das milícias, a polícia investiga um crime lá, mataram 5 na Baixada Fluminense lá, e a polícia está investigando todo modus operandi de milicianos. E nós já tínhamos noticiado aqui que até os traficantes já estão com medo das milícias, né? Porque é uma briga de território, de briga de espaço, e chama a atenção que em meio a essas mortes ocorria do lado um baile funk com as pessoas que lá vivem. Então, na verdade, está institucionalizado, está entre nós, né? O crime está entre nós, convive entre os nossos, e nenhuma sinalização de ter força para fazer esse enfrentamento. Isso me preocupa, como eu digo, porque se está ali, isso logo vai para cá. Nós já temos o Ceará Fortaleza com padrão já Rio de Janeiro, nós temos São Paulo com dificuldades, nós temos Rio Grande do Norte. Então a gente aqui no Rio Grande do Sul, nessa ponta aqui, fica assustado, porque se não der um basta, nós vamos acabar vivendo longe, isso. Nós estamos já vivenciando isso aqui. Aquele meu colega da Assembleia que foi morto no lugar do cunhado, né? O mandante tinha sido o tio que estava na cadeia e que queria matar, na verdade, o genro. E aí os caras chegaram lá, não tem tu, vai tu mesmo, mataram. Sabe o que é isso? É o comando. E isso que deveria ser um crime que deveria mobilizar todo mundo, deveria repercutir na sociedade, e nós estamos nos tornando insensíveis, nós não estamos conseguindo mais ter capacidade de reação a coisas tão graves, né? É isso que me preocupa. Agora, a realidade é que a democracia não vai funcionar nesses casos. Não pode, não tem como. Você, na conversa, no consenso, resolver esses problemas dos milicianos do Rio de Janeiro, se não entrar um regime de força nesse aspecto, eu falo, porque eu sou democrata, democracia acima de tudo, mas se não entrar um regime de força, alguém com poder, com decisão, para resolver todos esses problemas, nós vamos continuar sofrendo tudo isso. E conforme disse o Ruschel, com a capilaridade, porque isso aí pode ir para todo o Brasil. Isso aí, daqui a pouco vai aparecer um grupo de milicianos em Porto Alegre, outro aparece em São Paulo, outro aparece em Floripa, outro aparece em Curitiba, e vai crescendo isso no Brasil, e o Estado começa a morrer, porque no Rio de Janeiro o Estado morre. O governador acusado de receber uma pensãozinha de 150 mil reais todos os meses, né? Uma mensalidade. O Beltrame acusado de receber 30 mil reais durante todos esses anos, morou na casa, num apartamento ali no Leblon, que era do seu delator, esse mesmo que disse que ele recebia, que a esposa dele, a dona Rita... Que é o Carlos Miranda, né? Que é o operador financeiro desse esquema do Sérgio Cabral. Que todos os meses depois entregava esse dinheiro vivo, ele nega, diz que isso é uma metáfora, ele queria uma metáfora, fazendo um comparativo a isso, que já foi acusado diversas vezes e provou através do seu imposto de renda, e tem todos os recibos dos aluguéis pagos desse apartamento que ele morava, desse cidadão que o acusa agora. No momento em que um cidadão como José Mariano Beltrame, um delegado da Polícia Federal, fica durante 8 anos como secretário de Segurança do Rio de Janeiro, é acusado de receber uma mensalidade de 30 mil, eu não sei o que sobra mais, dona Magda, sinceramente. Mas ele disse que pode, ele negou, disse que tem comprovantes. Aliás, fica a dica. No osul.com.br, esta notícia com detalhes sobre a acusação que Carlos Miranda fez
do ex-secretário de Segurança, Carlos Beltrame, também fez uma outra acusação, uma outra denúncia sobre o Luiz Fernando Pezão, diz que o Pezão recebia 150 mil. Elas estão no osul.com.br, que é o nosso endereço eletrônico, é a nossa notícia sempre perto de você, sem custo algum, você só tem que baixar no aplicativo, na plataforma que você usa. Aí você tem acesso a essa notícia que está aqui, eu estou na página do Osul, e tantas outras. E o bom é que você vai acompanhando o que acontece, que você acresce estas informações, estando com o seu aplicativo na sua plataforma, uma vez que são durante todos os minutos do dia e da noite, você fica bem informado. Magda, eu só quero dividir com o nosso telespectador para a gente ir aprendendo junto. A delação, ela por si só, ela não vale. Primeiro, ela tem que ser aprovada pelo órgão a qual ela está submetido, e aí, para se tornar, então, prova, com força de prova. Mas ainda assim, ela não continua em conteste, não é porque um delator foi lá e eu dava 10 mil, que não tem que ter um conjunto probatório para levar à condenação. Não é simplesmente no depoimento. Porque senão ficaria muito fácil, eu monto a versão que eu quiser, eu entrego 3 coisas certas e entrego 2 que não o são e comprometo pessoas. Então, a delação, ela tem um processo. Primeiro, ela ser aceita, depois ela ser homologada, ela se torna prova, mas uma prova que poderá ter o exame analítico para ver se ela tem peso ou não tem peso. Ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que trabalhou durante também o governo do Lula e da ex-presidente Dilma, ele está fechando acordo de colaboração premiada aqui com a nossa justiça, mas já fechou acordo de colaboração premiada na área internacional. E nessa área internacional ele se propôs a devolver cerca de 80 milhões. 83. 83 milhões. 83 milhões de reais, né? Milhões. Só nesses contratos. E aqui ele está se propondo, então, estão em negociação e parece que vão fechar, mas claro, precisa de homologação e tudo mais, mas que ele diz que ele tem documentos desse grande esquema envolvendo o ex-presidente Lula e também a ex-presidente Dilma. Renato Duque foi aquele que aconselhou o Lula a falar que se encontrou com o ministro do Supremo num hangar. Então, realmente as pessoas estão cabelo em pé. O que está acontecendo, tem uns que já não tem mais cabelo. É que os primeiros condenados ainda fizeram delações parciais, porque ninguém sabia se realmente iria se apurar tão a fundo como se está. E aqueles que estão cumprindo estão chegando no 2º ano de cadeia. Pessoal, 2 anos de cadeia, eu acho que ele tá desde 2 anos de cadeia nessa bancada ninguém passou, mas eu quero dizer que um dia de cadeia já é uma coisa muito terrível. Ele está desde 2014 Exatamente, na cadeia. Eles estão começando, como o próprio Palocci voltou querendo espontaneamente fazer uma nova delação, eles querem negociar a redução porque eles viram que agora sim, a Lava Jato é uma realidade, as punições serão cumpridas efetivamente, né? E é preferível você contar o que tu sabe para tentar reduzir. Como tu tá bonito em HD. É comigo? Muito obrigado. Todo mundo tá dizendo que tu tá muito bonito. Muito obrigado. Vai, fica vermelho. Muito obrigado. Fico vermelho, eu sou alemãozinho. Aí o tá mandando WhatsApp. Tá de óculos novo, tá se exibindo. Não, eu quero só mandar um abraço à minha nova produtora visual, a Rochelle Schutt, que eu estou há 3 meses, abri uma licitação, entre aspas, para cuidar do meu look, que é sobrancelha, unha, pé, mão e massoterapia. As condições teriam que ser sempre na segunda de tarde, ter carro e na minha casa. E Rochelle Schutt foi escolhida, 993090979, que é uma garota, uma senhora que vai cuidar do meu look facial na época do HD. Então tá aí o recado, Rochelle Schutt. E falar um pouco também sobre o que aconteceu de importante no mundo foi esse fim de semana em Baku, o grande prêmio da Fórmula 1 de Azerbaijão. Pela primeira vez, uma corrida de Fórmula 1, 2 pilotos favoritos, que era a Red Bull, bateu no outro. Um absurdo. E a vitória caiu no colo
de Lewis Hamilton da Mercedes, que está enfrentando a Ferrari num processo de corpo a corpo nesse campeonato, que eu achei que a Mercedes era a favorita. Primeira vez eu disse no Grande Prêmio da Austrália, e a Ferrari ganhou lá, ganhou no Bahrein. Depois, agora, a Ferrari era para ganhar a Red Bull. Está muito legal. Mas fiquei muito orgulhoso, Magda. Sexta-feira, o meu querido amigo Ruxa me deu uma carona até o Prez, onde jantei com amigos lá. E numa mesa, de muita gente, um cara que tem uma credibilidade muito grande, assiste o nosso programa, que tu conhece bem, o Paulo Alencastro. Sim. Que é o cara que criou aquele bairro maravilhoso, Cantegril, Viamão, e é um homem que viaja para o mundo inteiro. E o Paulo Alencastro disse assim: Chicão, tu manda um abraço no programa a um colega teu, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, mais assim, cabeças pensantes, para mim é a maior do rádio gaúcho. Esse cara que está do meu lado aqui, que se chama Márcio Barcelos. Ele elogiou o Márcio na frente de todas as pessoas. Eu fiquei emocionado pelo Márcio, o Márcio na simplicidade dele, sabe? É um cara que sabe tudo. E não elogiou para qualquer muquirana, só para cara bambam, num lugar bambam. Viu um elogio de alta qualidade, viu, Márcio? Bacana, obrigado, e a gente recebe com muita frequência. A gente brinca com o Márcio, vocês incomodam o Márcio, o Vitorino e o Chicão. Mas eu virei fã tiete do Márcio. Se eu fosse mulher, eu estava com o Márcio. Chicão, feliz de ti. Mas ele não ia te querer, porque tu não é novo. Não, mas eu ia pagar. Ah, bom. Chicão, feliz de ti que elogiou o Márcio e não foi xingado pelo Márcio. Porque eu, quando cheguei nesta bancada, abri fazendo elogio ao histórico que o precedia, repisei um pouco da história dele e ele me devolveu 7 pedras, que eu era o Vitorino, que eu era o Zé Colmeia, que eu era... E hoje... Olha o bico dele. Eu entrei sendo chamado de tudo nessa bancada aqui. Não elogiei mais ninguém, aprendi a lição também. Hoje eu vi a credibilidade da nossa querida Magda Beatriz, que eu fui lá e escolhi meus óculos da Orla Bardot, que vai ser a empresa que vai usar, que eu vou ser o embaixador solar dela. E eu cheguei, peguei os óculos, tudo bem, fui na cafeteria ali, almocei tudo por conta do nosso amigo Alexandre Lau. E o Alexandre Lau disse o seguinte: bem o teu estilo. O estilo Magda Beatriz é diferente. Por que, Alexandre Lau? Porque ela chegou aqui, ela escolheu os óculos, rara cirurgia, Vogue, Coach, Ray-Ban, quanto negociou e pá, o cartão. Não tem papinho. Não é aquele papinho, paga na hora. Eu quero pagar, semana que vem te dou um pedaço, um pedal. Não, foi a 1.000 e mostra que a Magda Beatriz, ela é igual a toda a bancada. A bancada não quer nada de graça. Aqui é todo mundo no cacau. Ele não faz parte da bancada, que vocês estão vendo aqui é uma miragem. O conhecimento, né? Eu estava me lembrando agora que o Chicão estava falando do Sócrates, discípulo de Platão, e que foi um dos homens mais sábios da Grécia Antiga, né? Ele dizia: eu só sei que nada sei, isso é a grande realidade. E a Xantipa, eu nunca soube o nome exato, Xantipa, eu acho que é esse o certo, que era a mulher dele, né? Reclamava que eles eram pobres, né? E num momento de explosão com o marido, ela disse: Sócrates, mas como é que nós vamos fazer? Nós não temos comida. Você tem que cobrar das pessoas para dar essas palestras e passar o seu conhecimento. Ele diz: mas como eu vou cobrar de alguém por dizer as coisas que eu digo? Por tergiversar, por falar de filosofia, por contar alguma coisa da minha vida, da nossa vida e da nossa Grécia, naquela época, aquela confusão com Atenas, lá, a capital sendo invadida, aquelas guerras todas que faziam parte da Grécia, né? que é o padrão da sociedade ocidental. Você vê, eu represento. O senhor representa, eu sei que o senhor tem o porte grego, Então eu quero dizer para vocês que ninguém sabe nada. Eu não sei absolutamente nada. Cada vez que eu abro um livro qualquer e que eu me deparo com um assunto que eu não conheço, hoje eu fui ver a respeito dos geysers lá dos Estados Unidos. Yellowstone, como é que é Yellowstone? Que pode explodir e pode destruir os Estados Unidos. Eu fiquei espantado com aquilo. O magma pode subir na Terra e acontece aquilo é mais perigoso que um asteroide que bata contra a Terra. Para te completar que eu tenho sangue grego, eu tenho sangue troiano, descendente de Heitor direto, a linhagem direta aqui. Que todos saíram. Eu já contei. Série de Troia é quando perderam aquela guerra de Troia que existiu na real, não romanceada, que nem o Wolfgang Petersen fez no cinema com Brad Pitt.
foram para a cidade de Peixe, que é do lado de Florença, e o meu pai nasceu lá, e depois eles desceram ao sul para Roma, e rolou a lenda de Rômulo e Remo. Mas vou mandar um beijo aqui, muito especial, para a mulher mais linda de Viamão, Valécia Jäger, que ela disse que eu sou, em HD, o mais bonito que tem. Mas o legal não é em HD, é o cara ser boa pinta em preto e branco. Em preto e branco é difícil ser boa pinta, sabia? Eu acho que não. Não, é difícil, porque aí aparece o contraste, Não, sabe? E eu sou um cara muito do preto e branco e do sépia, mas muito aderia ao melhor, HD. Chicão, mas é muito sabe? melhor. As E tuas eu- fotos foram aquelas fotos que foram bonitas. E eu por isso. fiz uma homenagem à Valécia e botei relógios orange, cor laranja, que era o brasão da cidade de Peixe, na Toscana, do qual o meu sangue veio de lá. Sempre estou dizendo que a cultura romana é a cultura grega. É a cultura, porque primeiro veio os gregos, depois vieram os romanos, e depois veio A nós. República. Nós é uma extensão da Depois cultura grega, a cultura ocidental, que a cultura oriental é diferente, é burca, é chibatada, o cara rouba alguma coisa na Arábia Saudita, corta o braço, eu gosto vai disso. cortando a mão, vai cortando tudo na vida. Agora, um nhaque na a rua. sua opinião, se essa lei caísse no Brasil de cortar a mãozinha, teríamos muitas Tá, mas só manetas. tinha perneta, maneta, inheta e não sei que neta aí, pelo rolo aí, porque só tem lá não aí. Maledeta. Olha aqui, ó. Território dominado, com pôster do campeão. Eu quero justificar e fazer a minha penitência, que esta revista está comigo desde a semana passada e eu botei dentro da pasta e esqueci. O Aveline vai me matar, vai me enlouquecer a minha cabeça. Por quê? Porque esta é a revista Gol, a melhor revista de esportes do Brasil, sem dúvida alguma, em termos de conteúdo e em termos de qualidade. Então aqui tem uma edição especial, obviamente, né? Do Grêmio, tem histórico dos jogos, imagens da conquista, atletas de destaque e o que eu sei que todos gostam, um bom pôster, ó, do grupo campeão, tá aqui, ó, cada um deles, Gauchão 2018, e no verso, aqui, ó. E o Grêmio perdeu. Pois é, uma coisa boa eu tinha que mostrar para as E pessoas hoje do empatou, Grêmio. e uma coisa acordou, o Tá? futuro campeão brasileiro, Flamengo. Que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer. E tu sabe que o Aveline vai pra Rússia, né? Vai pra Rússia? Vai Ele pra merece. Rússia, vai merece. fazer- Não, merece não, ele tá batalhador, pagando a mas ele passagem merece dele. ele ir, tá lá. Eu pagando, também não, acho, ele comprou porque a ele é um passagem. cara que ele enfrentou a época digital com a revista dele. Tu podia ver se alguém patrocinava o hotel dele, tu é o super bem relacionado. Vou ver, querido. Mas lá na Rússia, lá em Moscou. Não, na Vai Rússia, Moscou. claro. Não, sabe lá, se vão ver esses grupos aí, não Ainda querem aproveitando patrocinar. que tu falaste de Vou te Grêmio. dar de presente. Obrigado, querido. Você merece. Aproveitando Futebol, que estamos falando de Grêmio, eu quero fazer um convite amanhã às 11 horas, um evento que acontece há mais de 50 anos no CEPRIMA. Os Masters do Grêmio vão sempre fazer uma partida de futebol lá comemorando o Dia do Trabalho. Vão deputados, vereadores, frequentam lá, o nosso Cassiá Carpes está sempre lá, o nosso João Bosco Vaz, o próximo muito bem frequentado. E vai uma lista de ex-atletas lá, eu quero dizer assim, o nosso China, nosso querido China. Grande amigo meu, curto O muito Jurandir, Paulo Matos, Leandro, o PC, o Paulo César Magalhães, tia Joana, Luiz Fernando. E na diretoria, olha a diretoria, Flecha, Yura, Zeca, Volmir, Gaspar, Loivo. E um atleta aí chamado Ayrton Ruschel, que joga no meio deles lá. Agora, sabe Que vai jogar no meio desses craques aí. Que o Ruschel diz no ar, assim. Que? Eu sou ancião. Eu sou vovô. Não, ele não disse que ele é Eu ancião. sou disse isso. master. Até porque ele não é Ele é um ancião. cara, e dá sorriso, ele é um cara que tem muito fair play. Tu vê, Quando eu chegar à idade dele, eu vou dizer. Eu Eu então, vou presta dizer atenção. com a idade dele. Presta atenção. Quantos anos ele tem? Ele, por exemplo... 60 e picos. Não, 60. Ele, por 60. exemplo... Já chegou, ele, Chico. por exemplo, tá muito melhor do que tu, que é mais moço que ele. Mas, querido, eu fui judiado. Não, meu amor. mas eu não tô pelas dizendo que redes, não. pela Pelas televisão, mulheres. pela O Chicão- Duda o Chicão Bigode, foi judiado pelas mulheres. entende? O Chicão foi judiado eu pelas fui mulheres. batido, espancado, tá entendendo? Olha aqui, ó, eu quero mostrar É diferente. pra Só então terminando, e amanhã no desculpa, CEPRIMA, gente, 11 horas o jogo, então, vai estar toda essa legião de craques aí. O Mauro Portaluppi, irmão do Renato Portaluppi, é o nosso número 9 lá. Então, quem quiser ter contato com o passado, com a história do Grêmio, é um estádio, é atrás dos
Campos do Zequim ali, é um estádio que é só chegar e assistir a partida e matar a saudade. Obrigado, Magno. E o Rússio fica bem de gravata, onde era. Ele fica melhor que os outros advogados de gravata. O que está acontecendo? Trocou de advogado? Não trocou. Ele trocou. Tu não pode mais citar esse nome. Mas sem defenestrar, eu tô elogiando. Meu advogado, pessoa querida, amiga. Mas tu não tinha trocado pelo Rússio? Não. O Rússio já estava contando com a receita do teu Começa que o Chicão não precisa de advogado. O Chicão precisa de uma assessoria. Porque uma vez eu negociei lá na Justiça do Trabalho, que um câmera me botou na Justiça, eu não quis saber do advogado, eu quero falar com a Justiça. Aquele dia, eu vou pagar. E ela ficou olhando assim, ela disse pro assessor, esse cara é cara de pau, me chamar de querida. É óbvio. Daí ela me pedalou em 25 vezes. Eu peguei o cara na rua e botei o dedo nele. Do pó vieste, ao pó retornará. Que medo se tu me roga uma praga dessas. Lá no Paulinho, vai pro Ebó. Parou, Ebó. E pagasse? Parou, Ebó. Pago todos os meses, eu sou um cara honesto, sério. Tá bem. E ele tá bem, Chicão? Eu quero que ele esteja mal, esse cara. Foi padrinho da filha dele, quando casou, eu emprestei meu carro pra ele, motorista, tudo, consegui lugar pra fazer a festa de casamento. O cara botou na Justiça, cara. Você sabia que a regra do jogo é assim, ó, não tem horário pra terminar de noite. Pode ser às 5 da manhã, 2 da manhã, blá, blá, e depois entra na Justiça. Eu acho que o cara tu tens toda a razão. Que entra na Justiça contra o patrão é um mau caráter, na minha opinião. Tu sabe que foi combinado, tem né? umas juízas maravilhosas. E tem um amigo nosso que saiu de um lugar que trabalhava e entrou na Justiça contra. E aí pediu dinheiro de táxi, pediu uma insalubridade, que trabalhava de madrugada, não sei o quê. Certo que ia. A juíza aqui do nosso Tribunal do Trabalho, ela disse assim, mas o senhor, quando aceitou esse trabalho, que só se faz à noite, o senhor não sabia, o senhor achava que eventos eram de manhã? Que eventos eram meio-dia? Mas não deu para ele nem as horas, perdeu a causa. E ainda ficou com mal intencionado. A litigância é de má fé. A litigância é de má fé, exatamente. Eu não posso... disse, mas como que o senhor aceita um trabalho dessa natureza com esse título? Como as pessoas elogiam agora Magda aqui, pra ó. mim. Às vezes Magda é uma mulher feliz. Ela fica 30 centímetros de Chicão todas as noites, que é um privilégio. Tá, vamos lá, Magda. Vamos voltar ao assunto. Não, eu iria dizer, mas se eu tivesse intimidade na bancada, ainda não tenho. Não, tá bom. Quando é que vai ter intimidade, então? Eu diria o que vou dizer. Para. Diga. Eu vou dizer. A Magda é sonho de consumo. Isso, mas isso aí tu tá dizendo. Então a Magda eu disse com muito sério. Então a Magda é um objeto. Se tivesse intimidade, ela não é ser humano. Se é eu que eu digo, estou comparando ela com o iPhone 8. Ela é um objeto de desejo? Não é isso. Ela não é um relógio. Ela é um ser humano que sofre, que vive. Não sei. Olha aqui, ó. Mas eu quero passar... Parou agora. Litigância de má-fé, vocês estavam falando do direito de trabalho, ele veio nessa reforma, me corrige se eu estiver errada, nessa reforma trabalhista do presidente Michel Temer, que a gente estava falando. Uma das poucas coisas boas que ele fez, né? Exatamente, porque não existia a litigância de má-fé dentro do direito de trabalho, na Justiça do Trabalho. O trabalhador entrava com um pedido, 2 pedidos, 3 pedidos, não importava se realmente existia litigância e a juíza não podia, né, falar que existia. Cara, tu fizeste o curso de direito, né? Tu fizeste o curso de direito e advogas. Eu quero dizer assim, eu sempre não advogas, mas eu quero dizer assim, mas tem muito conhecimento, meus parabéns. Eu quero dizer assim, a primeira aula de direito que eu fiz quando eu fiz o curso, e eu estou formado há 35 anos, o professor nos dava a aula dizendo assim, os senhores têm que pedir tudo porque cabe ao empregador ser organizado e ele ter os recibos. O ônus da prova era do empregador. Nós éramos ensinados nos bancos escolares a montar... A fazer desta forma. Tu te formaste muito depois de mim, mas deve também ter recebido esse tipo de... O que há agora é não só a litigância de má-fé, como a sucumbência se tu pede por alguma coisa que tu já sabia que o outro tinha o recibo. Porque eu apostei que tu não teria o recibo, então eu disse assim, não recebi o salário de janeiro. E aí tu vai lá e apresenta o salário de janeiro. É um absurdo tu ter pedido quando tu sabia que tu tinhas recebido. Exatamente. Então hoje há não só a litigância, como há a responsabilização pelo pedido que eu chamo até de imoral, né? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar, a nossa telespectadora Maria Helena Oliveira pediu uma força nossa aqui para divulgar
este sinal aqui, ó. Todas as placas que tiverem este sinal deste laço colorido, tá? Que tá aqui, ó. É esse laço colorido aqui, tá? Que é o primeiro aqui do lado, desse lado, certo? Tá boa a imagem aí? Tá, né? Significa que os autistas têm prioridade, tá? Então, este é o símbolo de que a pessoa que for autista tem prioridade nestes lugares. Então, ela pede que a gente divulgue, porque é uma coisa nova, obviamente, né? Então, ela pede que a gente divulgue. Tá aqui. Então, ao deparar com este laço colorido, que ele até fica melhor, ó, essa pessoa tem prioridade tanto quanto um idoso, tanto quanto uma gestante. Então, vamos prestar atenção que é prioridade também para os autistas. Podemos entrar em assunto sério, Magda? Pode entrar. Muito sério. Como até agora nós só falamos seriedade. Foi seriedade total. O grupo está Sabia que a tratando com seriedade futilidade, sabia que um cara me disse uma coisa que eu achei interessante? A futilidade, ela move a economia mundial. Porque o cara vai comprar... Por que ela comprou um Honda HR-V e não comprou um Primeiro Spin? porque está com muito. Primeiro Não é. está com muito. Futilidade. É Porque H, os dois carros vão no É. mesmo lugar. Tu compra um relógio mais caro. A vida é feita de futilidade. É o grande business, a futilidade das pessoas. Não, pode movimentar muito dinheiro. Mas Mas a vida não é ambição, feita. ambição. Não é. Não, Te não acorda é de manhã feita cedo de para a futilidade. futilidade. Na verdade, isso aí é o capitalismo. Eu vivo de futilidade. Essa que é a total. realidade. Eu não. Todas as pessoas vivem. Então anda a pé. A minha pega um W... busão. Não, querido. A minha WRV leva e busca várias filhinhas que eu tenho aquele pacote completo. Mas que leva pra uma Spin escola, também leva, levaria, leva, mas não leva. dá o status da Honda. Vamos então ao que ia dizer o nosso colega. Eu andei de fiesta eu não já. assisti, domingo eu assisto futebol, Fiesta, né? não. Sim. Eu não assisto em programas de jornais, não acompanho, mas tive as minhas redes sociais inundadas com a repercussão de uma investigação que uma rede grande de televisão do país teria feito em relação ao ex-técnico da seleção brasileira de ginástica. É horrível. Quando localizou aí depoimentos de horrível. 42 ex-ginastas que confirmaram terem recebido o assédio do técnico. Terem Eu não vou sido comentar a vítimas do notícia assédio. porque não vi o programa e nem quero comentar a notícia porque não estou aqui para comentar notícia jornalística. Eu estou aqui para comentar o que realmente me revolta aí como advogado. Porque já existia um inquérito há 2 anos, metade daqueles que fizeram a denúncia no programa de televisão já tinham deposto e dito que tinham sido abusados e só agora vão afastar porque a rede de televisão resolveu fazer uma reportagem. Eu não tenho. Então a minha revolta, o que chocou, que está todo mundo chocado agora, é porque saiu uma reportagem de televisão. Porque os depoimentos que esses meninos já tinham dado e vem dando há 2 anos, olha a velocidade do inquérito. O inquérito está há 2 anos se arrastando, né? Tem mais metade para ouvir. Aí a rede de televisão, num programa de jornalismo muito produtivo, eficiente, eficaz, nós não estamos falando do programa, né? Não, nada disso. Agora, não. Aí Só a que a sujeira estava toda debaixo do tapete. Agora só veio à tona porque fizeram 4 dias de investigação e a grande rede botou no ar. A instituição, então, no domingo à noite já afastou esse rapaz, embora o inquérito já transcorra há 2 anos, com mais de 20 pessoas depondo sempre a mesma coisa. Então isso, Magda, é essa falsa moral. Ou a instituição tinha que fechar com o rapaz e esperar o fim do inquérito, né? Ou tinha que ter afastado já lá. Claro, e não óbvio. agora fazendo uma demagogia com o programa. Agora saiu uma nota oficial, o MESC afastou o profissional, que não sei o que, com os meninos. Então é muita demagogia com um assunto sério. Mano. E tem uma outra coisa, já que tu estás falando em rede, enfim, é o episódio que aconteceu com um colega nosso de televisão, que foi fazer uma reportagem lá no acampamento, né? E como o presidente do sindicato de jornalistas é um simpatizante, é um militante do PT, ele não apenas não permitiu, quanto teve uma atitude muito feia com relação a isso. Aliás, terrível. Então, assim, o grupo de opinião, por exemplo, e muitos colegas, enfim, estão fazendo questão de dizer que este senhor Simas Júnior não nos representa. Porque, como profissional, ele tinha que ter até facilitado para o colega.
para fazer a sua reportagem. Mas a ideologia vem em primeiro lugar. Mas a ideologia vem em primeiro lugar. Falou mais alto. Então assim, não nos representa, é lamentável essa atitude que ele teve, sabe? E por isso que algumas pessoas já não pagam o Sindicato dos Jornalistas há muito tempo, deixaram de pagar quando mudou o presidente. Outras não querem entrar e outras certamente depois desse episódio não entrarão mais. É lamentável o que tenha acontecido e a notícia no Brasil inteiro, né? Com toda certeza. Mas, dona Magda, eu gostaria de falar de um amigo. Fale. Um amigo que conheço há 40 anos, né? Talvez até um pouquinho mais. Chama-se Moacir Franco. Moacir Franco é um homem extraordinário pela sua bondade. Eu conheço demasiado ele. O Cicica, todos os amigos pessoais chamam ele de Cicica. E o Moacir começou a fazer humorismo, até que foi demitido lá da TV do Silvio. E ontem eu assisti ele no programa do Faustão, dei uma passada por ali, e vi ele falando. Está com 81 anos o Moacir. E o Moacir sempre fala no inevitável, porque ele teve um AVC há muito tempo atrás. Ele me contou que a dor de cabeça era tão forte que ele batia com a cabeça na parede, né? Batia com a cabeça na parede. E ele voltou a cantar. E cantando maravilhosamente bem, como ele sempre fez e sempre o fará enquanto vivo estiver. E eu me lembrei daquela velha palavra que eu já usei aqui, resiliência. A pessoa se reinventar, a pessoa se refazer, a pessoa se renovar. E o Moacir, aos 81 anos é tempo, hein? Começou a se reinventar. Uma agenda cheia de shows, e eu fico muito feliz com isso, de ver que um profissional que não cede, que continua tendo a mesma capacitação, o mesmo valor, continua levando para os seus fãs de todo o Brasil a sua alegria, mas principalmente aquela voz maravilhosa nas suas canções, que é o Moacir Franco. Eu tinha que abrir esse precedente, esse parênteses aqui, porque eu tenho uma amizade, um afeto muito grande pelo senhor Moacir Franco. Assim como você tem um afeto muito grande pelo chalé da Praça 15, porque quem gosta de história, quem gosta de saber a origem das coisas, gosta de tudo isso. Chegou o momento de você tentar ser aquele felizardo ou ganhar um voucher no valor de R$70 para desfrutar lá no chalé da Praça 15. Seja no almoço, seja no happy hour ou à noite, sábado nas feijoadas ou em festas especiais. O importante é que você participe e tente ser o contemplado. Como é que funciona? O Marne Barcelos agora vai dizer uma frase e você tem que reproduzir essa frase exatamente como ela foi dita. Eu vou dar a cola. O 15 de chalé da Praça 15 é com números romanos, tá? É um X e um V, senão não passa aqui no crivo. E aí você vai reproduzir essa frase exatamente como for dita pelo Marne Barcelos, vai incluir o seu nome completo e o número do seu documento onde você vai participar. Hoje a participação é dos nossos telespectadores que usam o WhatsApp, 999-777001, 999-777001. Você vai mandar o WhatsApp. Você que é do e-mail, não mande mesmo, porque não é no e-mail, é no WhatsApp, tá? Porque as pessoas mandam, quando é para um, mandam para o outro e ficam chateadas. E a frase é a seguinte: Chalé da Praça 15. Tantos anos, tanta alegria com a melhor gastronomia. Hoje, mais do que nunca, um lugar de classe. Tá, agora nós vai ter que repetir a frase. Vamos lá, Chalé da Praça 15. Tantos anos, tanta alegria com a melhor gastronomia. É uma frase só. Tá. Ponto. Hoje, mais do que nunca, um lugar de classe. Tá. E é de classe mesmo. Hoje, mais do que nunca, um lugar de classe. O resto eu anotei aqui. Tá, então, repetindo, vale só para quem usa o WhatsApp 999-777001. Tem que escrever a frase exatamente como o Marne Barcelos disse, não pode ter nenhum erro, e mandar o número do seu documento e o seu nome completo, tá? Vocês estão tentando ganhar um voucher no valor de R$70. Enquanto isso, eu tinha aqui um WhatsApp aberto já. Boa noite a esta linda bancada. Chicão Tofani gosta muito de cortesia quando vai em um restaurante e não gosta de pagar os 10% da gorjeta para os colegas garçom. Aí ele colocou assim, Beli Balari, ópera rock, café do Prado e etc. É verdade isso, Chicão? É verdade, porque quando eu vou num restaurante, o restaurante tem um upgrade.
Porque Porto Alegre tem muito pouca celebridade. Então eu sou convidado para um restaurante, é diferente. E eu não vejo o 10%. O 10% inclusive foi até proibido recentemente. 10% só existe aqui no Brasil. Outro dá uma gorjeta se tu é bem tratado, outro não dá nada se tu acha que é obrigação do garçom de servir bem. Eu acho que isso é uma obrigação. E a cortesia? Aí é outro papo, a cortesia é outra coisa. Mas aí então... é uma cortesia, não é o 10%. 10% é uma coisa que é obrigação para ti, Não, mas eu acho que eu entendo porque a pessoa assim, ó, igual te atendeu super bem, e ele sempre espera uma reciprocidade, né, uma gratidão. Por então, o Chicão ser uma celebridade. Todas as Brad Pitt, todo mundo dá um monte, dá $100 pro garçom, celebridade, tá falando de celebridade. Tá, mas ele não conta as vezes que eu falei de garçom na televisão. Mas isso eu entrevistei o garçom, isso é importante. Não, eu discordo de ti. Eu acho que para o dono a tua presença é uma coisa, para o garçom, não. E nós já discutimos isso, né? Nós temos um amigo que não deixa um tostão e tu fala mal, né? Eu não posso falar dele. Pois é, mas tu fala mal quando ele faz isso. Tá proibido, mas aí acontece o seguinte, ele não é convidado, ele é reconvidado, ele vai no repasse do convite. É uma reconvenção. É que nem o seguinte, vamos fazer um bate-papo lá no Charim. Aí eu falo com o Alexandre, vou levar a bancada no Charim. Então, eu com o Charim estamos convidando a bancada. A bancada tem que deixar alguma coisa lá. Sabe? Eu acho que isso é uma real. A Magda, todas as vezes a Magda, pá! Cartão. Cartão não, eu dou dinheiro, cartão não vai dar pro garçom. Queria uma fotocópia desse cartão da Magda aí, porque é bom esse cartão, ela chega naquela ótica lá e pá! Chega no restaurante, pá! É poderoso. Sim, mas eu pago as minhas contas, né? Tu acha que eu não vou pagar? E aqui eu pago os lugares onde eu vou, né? Mais justo que natural. Essa uma noite que nós fomos lá, que ele tá falando lá do Alexandre, Charim, a Carla e eu tomamos um vinho, uma das vezes que a gente foi, nós pagamos o nosso vinho e deixamos uma gorjeta pro garçom. Exatamente. Eu acho que é o mínimo que a gente mas a Vanessa falou uma coisa maravilhoso. interessante, às vezes pessoas vão no restaurante, não são bem atendidas e o 10% é imposto. Também não é justo. Mas não é mais agora, né? Agora terminou a série. Mas sabe como é que é agora nos lugares? Que é uma coisa meio que atrapalha também. Eu entendo a razão. Tu vai, paga a tua conta com cartão. Aí a gorjeta não pode ser com cartão. Nunca paguei. Mas tu não vai botar na conta a gorjeta? Não, porque eles não repassam para eles. Isso é então o dono. Isso o cara só usa cartão. Daí não dá gorjeta. Porque o que acontece? Eu entendo o que é. É que entra na conta do restaurante, e é imposto. Ele paga imposto, ele tem o desconto do cartão de crédito e o garçom exige que dê para ele o dinheiro certo. Eu entendo, eu acabei de dizer, eu entendo o lado do comerciante, mas ao mesmo tempo eu fico com pena do garçom, que às vezes agora o Russo deu uma piscadinha pra mim, porque ele vai muito na noite no New York. Não deixa. Que é isso, Chicão? Não diz bobagem, tu não sabe da vida dele. Atenção. Temos um vencedor. Há um mal entendido. Há um mal entendido. Tem um vencedor. Tem um agraciado com o voucher no valor de R$70 para gastar todinho ele no chalé da Praça 15. É o Raul Fernandes Viegas. Ele escreveu: Chalé da Praça 15. Tantos anos, tanta alegria com a melhor gastronomia. Hoje, mais do que nunca, um lugar de classe. É isso, Marvin? Sim, de classe. Muito bem. Raul Fernandes. Nunca curta. Chicão. É bom. Mas eu vou fazer a frase amanhã, então. Faz uma frase assim, chalé forever. Faz assim. tu. Faz tu, então. Faz tu. Sabe por que a frase é longa, eu não concordo? Porque tu tira isso que ele escreveu da frase. Manda ele repetir 5 vezes a frase. Não, mas ele escreve, não. Ele escreve todos nós. Eu não, é tudo na mente. Essa frase no ar. Mas não podemos falar desse. Chicão, vamos fazer o seguinte, deixa eu concluir. Depois eu passo a palavra pra ti, tu faz o que tu quiseres. Não é fair play, Chicão. Olha lá a produtora me pedindo pra eu falar, eu tenho que falar e tu não para. Eu vou ir para as mensagens que eu tô recebendo aqui. Lá, então assim, o Raul, tu tens que pegar um documento que tenha uma foto tua com o teu nome certinho e vais até o chalé da Praça 15 a hora que tu quiseres, no dia que tu quiseres. Tu só tens que usá-lo no período de 30 dias, tá? Que é a validade que ele tem. Marlon. Bom, cidades de Rondônia tem apenas um assassinato não resolvido em 8 anos. Olha que coisa fantástica. Eu vou dar o nome da cidade. Municípios de Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste. População de 50 mil habitantes, cada uma dessas cidades.
Nos últimos 8 anos, apenas um dos 83 assassinatos cometidos não foi resolvido, o que dá quase 99% de sucesso nas investigações. Eu acho que isso no mundo não tem lugar assim, né? E sofreram crítica pelo que não resolveram, provavelmente, com o ser humano crítico como é, né? Olha, Marli, eu até hoje não tinha lido uma notícia. Mas está aqui, ó, publicada hoje no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Índice de quase 99%. É que nem aquela história de um amigo meu que era advogado, ele perdeu 999 ações, ganhou a 1000ª e recorreu. Ai, que maravilha. Olha aqui, ó. Que horror. Fala... Troco de notícia. Eu tenho uma notícia que eu quero abordar, que eu quero filosofar um pouquinho nessa bancada, mas é que eu achei que o Marne fosse dizer alguma coisa do Agildo Ribeiro. Porque nós falamos semana passada do Agildo Ribeiro, quando morreu a Sim, aí ele Rogéria, falou que estava mal e aí contasse, era bom repercutir um pouquinho, porque o Agildo foi uma outra extraordinária, falamos em chicanismo. Eu falei da Barata Ribeiro. Exatamente, mas aí, quando ele faleceu, eu não sabia se eu te ligava ou não. Ele teve um problema cardíaco, 85 anos de idade, morando no seu apartamento, sua casa no Leblon, foi casado 5 vezes, não tinha nenhum filho, tinha só amigos. Amigos, né? Amigos. Tu já tinha dito, né, que ele não tinha filhos. Não tinha filhos. Eu falei isso naquele dia, né? Então eu fiquei muito triste. Ouvi ainda o depoimento do meu querido amigo Maurício Sherman, que deve estar batendo os 88, 89 anos de idade, o Maurício Sherman, que foi um grande diretor com quem eu aprendi um pouquinho que sei de televisão, foi com o Maurício Sherman, que fez algumas correções, tá, lá em São Paulo naquela época. E eu digo a vocês, Agildo Ribeiro tinha um humor diferenciado, tá? Aquele jeito dele, aqueles personagens que ele criou. E evidentemente que todos nós vamos terminar. Aliás, existe uma frase que eu tomei nota aqui, né? A verdadeira sabedoria o homem adquire no momento da morte, de que nada é eterno. Nada é eterno, né? Então todos nós vamos partir um dia. Agildo Ribeiro deixa grandes amigos, as homenagens que foram prestadas a ele nos diversos canais de televisão onde trabalhou foram homenagens fantásticas de alguém que é raro nos dias de hoje. Fazer chorar é muito mais fácil que fazer rir. E ele fazia as pessoas rirem. Agildo Ribeiro, com quem tive o prazer de entrevistar e de conversar muitas vezes lá no Rio, né? Já estou com uma saudade muito grande do amigo. Querido. Olha aqui, ó. Marne, o Luiz Carlos Veiga pergunta se você já leu o livro Os Exilados da Capela e se ele aceitaria um LP do Jim Martin de presente. Aceito o livro e o LP. Então, senhor Luiz Carlos Veiga, aí aceitou o presente, mande para Rua Orfanatrófio, número 711. Everybody's Love Somebody, linda, Houston, In the Chapel, in the Moonlight. Ele tem tantas canções maravilhosas, o Jim Martin, né? O Jim Martin era uma personalidade, os americanos dizem personality, né? Ele era uma das maiores personalidades, porque ele estava bêbado 1 minuto antes de entrar o programa no ar. O produtor batia no camarim, Jim, tá na hora! E aí ele e abria um sorriso, pegava o microfone e já saía cantando, né? Como é que ele conseguia isso? Ou então ele fingia que estava bêbado também, né? Porque ele era um artista. O Sinatra fazia isso de vez em quando. O Sinatra, como tinha fama de bêbado, era o grupo Rat Pack, né? Os ratos, né? Eles saíam na noite, né? Saíam a bebericar. Em uma noite ele tomou 12 doses de uísque, o Sinatra. Que beleza! Não, mas ele só bicava e deixava do lado ali. Aí pegava outros, mas como é que como é que ele tomava 12 doses? Mas não tomava, ele só bicava e as pessoas achavam que ele tinha tomado 12 copos. Tá levando. 12 copos de uísque, né? E falando em gorjeta, eu já contei essa história, mas rapidamente vou contar. Vou contar de novo. O Sinatra, sempre naquelas bebedeiras, aqueles grupos, então sai à noite e deixa uma gorjeta para um guardador de carros, um garçom, um guardador de carros, de 200 dólares. Aí ele pergunta naquele pose do Sinatra, mas alguém já deu uma gorjeta tão grande como a sua? Sim. Aí ele pegou, foi embora e voltou. Mas vem cá, quem é que deu uma gorjeta igual a essa? Ele disse, o senhor mesmo. Que maravilha! Que maravilha! Que mandrake. Magda, Sinatra, rapaz. David
Goodall está sendo notícia no mundo inteiro porque ele é um cidadão de 104 anos. Essa é impressionante, australiano. Exatamente, um australiano. Ele tem hoje 104 anos. Ele com 102 anos, ele já tinha sido notícia. Parabéns. Ele já tinha sido notícia no mundo inteiro, porque ele é um cientista, é um pesquisador e trabalha numa universidade. Sim. E ele com 102 anos, essa universidade, que deve ter muitas sapiências lá dentro, resolveu demiti-lo. E houve uma verdadeira comoção da sociedade contra isso, e ele foi mantido. Em Perth, né? Exatamente. Ele é um pesquisador. Ele deve ser uma mente privilegiada, evidentemente. E ele agora está trazendo um dos maiores tabus que o mundo pode ter, que é a eutanásia. Ele passou a defender a eutanásia, porque ele é antítese da eutanásia. Ele é um homem de 104 anos, extremamente saudável, extremamente lúcido, e ele defendendo a eutanásia. Como nós sabemos, a eutanásia, até para quem não saiba, né, quem quer tirar a própria vida, ela é praticamente ilegal em todos os países. Na própria Austrália, onde ele mora, a partir de 2019 vai se permitir a eutanásia, mas para quem esteja em estado terminal, o que já seria uma evolução, mas não no caso dele, que é a plenitude da saúde. Então eu vejo que ele, na verdade, ele embora diga que é para ele, é visível que ele está querendo trazer o debate ao mundo, defender o direito à eutanásia. E eu anotei uma frase que ele disse assim, ó: meu sentimento é que uma pessoa velha como eu tem o direito à plena cidadania, inclusive o direito a uma eutanásia assistida. Filosoficamente é fantástico o pensamento. Notícia? Pois não. Ele está indo para a Suíça para praticar a eutanásia na Suíça. Supostamente para praticar. Uma eutanásia fashion, né, na Suíça. Ai, não. Mas por que vai lá para a Suíça? Por que não vai para a Bolívia? Porque tem muitos lugares que não é permitido. É a mesma coisa que não tem na muitos Bolívia. lugares que não é permitido a eutanásia. Na Suíça é permitido. Exatamente. Eu não sei porquê, mas ele está querendo provocar a discussão mundial, já que na maioria dos países a maioria dos países não permite. Já pensou o Chicão com 104 anos? Rapaz, nossa, que sapiência acumulada, hein? Que sapiência acumulada. Mas do jeito que ele vai nessa idade dele, vai durar muito. Mas eu me desgasto muito todo dia. Eu sou gastado, eu sou que nem aquele carro que é gastado, dá muito sarrafo no carro. Mas se ele tem 104 anos agora, 104 anos de saúde, né? E segue trabalhando, né? O que ele exatamente, né? Exatamente, por isso esse ele é para ele, porque ele que viveu tanto tempo com saúde, não gostaria de ficar de repente como tá, exatamente, como tá o Schumacher, né? Quanto tempo já ele tá, gente, aquilo é uma coisa surreal. Não, é uma coisa insana, né? É completamente insana. A mulher dele que não deixa, né? A família dele que não deixa. É uma coisa insana. Gente. Não tem volta, né? Uma pessoa que viveu ali na Fórmula 1 do jeito que viveu, que foi tão importante, daí ter uma sobrevida dessa forma, eu acho que ele questiona exatamente isso, essa sobrevida, até que ponto que vale, né, realmente levar e tentar adiar um momento que acaba que é inevitável. Dizem muitas coisas, né? Mas dizem que ele está assim... um terço do que ele era, né? Sim, o peso, né? Exatamente. Tudo, o peso, a pessoa fica... Estado vegetativo, né? Até em estado vegetativo, nada funciona. Ai, que coisa horrível. Né? Marne, mais uma notícia que ele... Bom, essa aqui é boa. Um homem vai ter que pagar R$5 mil a ex-mulher pela traição. Marne, que história é essa? O cidadão mau caráter... Conta com riqueza de detalhes. O marido mau caráter postou nas redes sociais e difamou a mulher, mostrando as amantes ou amante que ele tinha. E no período de gestação. E ela ela sofreu por demais, teve uma criança prematura e essa criança faleceu. Eu não acredito que ela ganhou R$5 mil de indenização. E foi estabelecido pelo juiz, daí ainda cabe recurso. Mas em Brasília, né, querida? Deve estar comprado esse juiz. Brasília não está comprado? Acontece o seguinte... Tem que botar no mínimo um zerinho. O juiz explicou que a infidelidade por si só não ocasionaria esse pagamento, porque hoje a infidelidade a gente já sabe o que acontece. Mas pelos fatos recorrentes, expôs a mulher nas redes sociais e fez uma série de comentários que não está escrito aqui, mas eu suponho quais sejam. Agora, R$5 mil de penalização por um assunto tão grave, né? Não tem o nome dele nem dela, porque vão proteger a mulher, evidentemente. Se derem o nome dele, vai aparecer o nome dessa mulher lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Mas se vê cada uma, e por que recurso, hein?
Na verdade, a doutrina, quando surgiu o dano moral, ela se falava que a punição deveria ser proporcional, não à ofensa, mas à capacidade do ofensor para lhe provocar um dano. Por exemplo, pega um milionário e lhe dá uma pena de 100 mil, ele dá 5 mil para esse cara. É 5 mil para esse cara. É proporcional. A gente nem conhece esse cara. Então, né? a doutrina do dano moral que é que a punição fosse. Mas, na verdade, o que aconteceu, houve uma massificação do dano moral. Hoje existe o dano moral. Tudo é dano moral. Tudo é dano moral. Houve hoje a provocação do dano moral e o número de ações de dano moral. E o valor foi caindo. Hoje a jurisprudência, olha, 5 mil é um dos valores elevados, porque elas ficam ali 2, 3, 4 mil. Não, é muito difícil passar disso. Embora um dano desse tamanho, realmente. Esse é um dano grande. Ela mereceria. Teve um filho prematuro e foi a óbito a criança. É absolutamente injusto. É claro que tu tem que ver a capacidade financeira para ver se atinge ou não atinge aquela pessoa que tem que pagar o dano moral, tanto daquela pessoa que também sofre. Mas para ter outra, ele tem dinheiro. Ah, com certeza. Agora, 5 mil reais para já bateu. Se a justiça hoje está assim, eu acho absolutamente injusto, porque cada caso é um caso, ainda mais se tratando de dano moral. Realmente tem algumas pessoas que pedem dano moral, que o dano moral é mínimo. Agora, nesse caso, essa mulher que foi exposta na rede social, que estava grávida, tem agravantes, teve filho prematuro, que se incomodou. Aí, 5 mil reais. Para não deixar o meu amigo Marne sem resposta, na verdade, é o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Toda e qualquer decisão sempre tem uma segunda instância. Inclusive, de quem ganhou, teve a sentença positiva a seu favor, mas não gostou dos 5 mil reais. Pode pedir mais, pode recorrer também. Tanto um lado quanto o outro. Claro que tem que ser muito mais. Que barbaridade, incrível isso, né? Incrível. Barbaridade também é o tempo que as coisas acontecem aqui no nosso estado e no nosso país. Tudo demora. É uma licitação, demora muito tempo. É uma concessão como a Concepa Triunfo, que durante 20 anos continua administrando a Freeway, uma das estradas que ela administra é a Freeway, emblemática, porque está sempre cheia, ainda mais agora num feriado, né? Então, a notícia do ano passado é que uma semana antes de vencer esses 20 anos que a Concepa Triunfo teve para administrar, não se tinha como modificar e fazer uma nova licitação. Então, eles adiaram esse momento para mais um ano, que vence em 3 de julho. Com certeza, eles não vão conseguir, até 3 de julho, fazer o mesmo procedimento que já não conseguiram um ano atrás, e o adiamento vai ser inevitável, mas é um adiamento que, no meu ponto de vista, eu até agradeço. Porque se tem uma coisa que funciona nisso tudo, é a Freeway. É verdade. É a única coisa que funciona. A gente paga, mas a gente tem um serviço bom, a gente tem um asfalto bom, a gente tem várias pistas. Socorro, é a melhor pista tudo que a gente tem. Então, assim, essas outras da EGR, tu morre no asfalto ali, porque não tem ambulância, não tem nada. Eu queria perguntar uma coisa pro Rústico, que eu acho que é uma coisa que todo mundo gostaria até de saber. E eu não sei. Você é considerado um cara que gosta de moto, anda de moto há muitos anos. Faz da moto o seu transporte, porque é uma coisa fashion, legal. É o transporte principal. Legal, fashion, bacana e também econômico. Uma moto paga o mesmo pedágio que um carro na Freeway? Não. É 50%. Sim, e um estacionamento no shopping é igual ou não? Também é diferenciado. É diferenciado. A moto facilita. Na verdade, eu tenho, tu falas, né? Eu tenho como veículo principal a moto. Eu realmente, desde os 18 anos, sempre tive moto. Para questão de deslocamento, sempre tive mais de uma atividade, essa necessidade de trabalhar e estar em todos os lugares, né? Eu sou precursor nisso aí e não abandonei, realmente. Mas tu não acha que essas caminhonetes grandes, que é um absurdo, caminhonetão, cabe 8, 10, é a legítima ostentação do cara que não consegue ostentar quando ele sai da caminhonete. Ele não nada a ver, ele quer mostrar para os outros. Nós tínhamos que pagar um pedágio de uma hora, nos Estados Unidos paga pela tonelagem dela. Aqui eu acho que não. Na verdade, aqui é pelos eixos. Aqui é pelos eixos. E, na verdade, o princípio da moto é exatamente por menos peso, estraga menos o asfalto e paga menos. Esse é o peso, por isso que os caminhões também pagam mais, né? Exatamente. Mas quem não quer pagar vai de bicicleta. Mas as pessoas, Ruxo, não têm a cultura da moto aqui no Brasil. Mas acham que todo mundo que anda de moto é motoboy, que vai a 1000 pelo trânsito, bate nos espelhos, não respeita o motoqueiro. Na verdade, o motoqueiro é um grande contribuinte para desenvolver
promover o trânsito, para deixar que o trânsito flua, né? Porque se todos os motoqueiros hoje estivessem de carros, nós não sairíamos São Paulo não saíríamos é a única coisa rua, que né? resolve o trânsito de São Paulo é moto, né? Exatamente. Moto, e nós já táxi. evoluímos a questão do táxi para moto, né? Eu acho que é um deslocamento muito rápido, estacionamento também, né, Chico? É verdade, nós discutimos isso. E polui pouco tu não podes ir a lugar nenhum. Hoje em dia é mais negócio tu ir com um aplicativo. Hoje né? o carro porque é um tu não tem onde aplicativo. estacionar, economicamente e em termos de tempo e de lugar. Mas tu te comportas bem no Mas, trânsito. mas Fica Russo, atrás do carro, não fica fazendo zigue-zague. Porque assim, às vezes, a gente que vai de carro, quer trocar de pista, não consegue. Porque daqui a pouco vem uma moto. ele te atrapalha. Assim, ó, e pode estar dando até o pisca, não adianta. E não, Se ele eles não tiver dão a menor atrás, importância. eles não dão a menor Mas importância. sabe uma eles coisa, passam. Russo? E eu queria até que a Carla desse opinião, porque a Carla foi uma das primeiras mulheres a usar aplicativo aqui, a gente comentava. É aqui. verdade, a Carla acho que foi, entre O nós Zé, foi. o Zé Ricardo, que é um amigo meu, ele é um corretor assim, top. Ele só vende imóveis caros. Então ele pesquisa muito o mercado de São Paulo. Diz que São Paulo, os novos empreendimentos estão abandonando aquela história de ter 4 garagens, 5 garagens e criando mais área de lazer por causa do aplicativo. A garagem está se tornando algo que não é importante, que nem Nova York. Encarecendo um prédio, né? Nós como a mudança de comportamento e nós estamos vivendo uma mudança de comportamento, que não é só a perda de espaço, é também a lei seca que evoluiu e que já está vigorando. Nós trouxemos a notícia. Viu aquele dia que nós passamos na guia, tinha caso. 50 guinchos parados Exatamente. ali, né? Pegava todo a mundo punição, ali. pessoal, quem passou despercebida a notícia, ela passou a vigorar 4 meses depois, mas já está vigorando. Lesão grave ou morte só com o juiz soltando. Não tem mais delegado que solta. Vai ficar preso, vai ter que almejar a sua soltura. Então é muito sério, sim, hoje a questão. Então, isso é uma questão de cultura, né, Chicão? Daqui a pouco diz, eu vou lá no aniversário, do Chicão, eu vou lá tomar uma cerveja, eu vou com o aplicativo também. Mas sabe Mas uma coisa isso que eu falava sempre com o Vitorino, que a lei é contraditória? Para droga não entra isso. A droga não o é cara aferível. cheirou uma cocaína, ele não entra nesse Não, tipo ele de não é punição. no bafômetro, ele não é. Mas agora, o fiozinho de cabelo. Agora, se tu fores a um acidente e tu provar que tu estavas não é. drogado, Tu faz no exame de sangue, né? no exame de sangue. Faz tu o vê. Fio de Nossa. cabelo pronto. Aí as punições não são de São trânsito, né? As diferentes, punições são criminais, né? Exatamente. Código Penal. Posso falar Mas nos é prédio aniversariantes comercial ou depois? prédio Pode ser uma residencial? Prédio residencial. Residencial. As famílias estão diminuindo o número de carros. Otimização de espaço, sem dúvida. Por causa, é muito caro um IPVA de um carro de 80 mil e mais o seguro, é quase 10 mil. É praticamente um ano de aplicativo. Marli Barcelos, falando em ano de aplicativo, ano de aniversário. Aniversariante. Primeiro aniversariante, Marechal Floriano Peixoto, né? Que foi uma das grandes figuras da então criada República Brasileira, foi presidente deste país. Franz Lehár, né, que foi um compositor austríaco que fez, dentro da música clássica, do classicismo, fez algumas páginas gloriosas da música, desse tipo de música. Humberto Mauro. Humberto Mauro não conheci pessoalmente, mas fui amigo pessoal do irmão dele, o José Mauro. Zé Mauro, que foi um grande diretor de rádio, da antiga Rádio Tamoio e da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Zé Mauro, que eu conheci no início da década de 70, um grande entendedor de rádio. Mas o Humberto Mauro criou os primeiros filmes e foi o primeiro grande diretor de cinema no Brasil. Ele faleceu no ano de 1983. Corine Calvet, ou Calvete para muitos, né? Calvet, Calvet, porque ela é francesa, né? Calvet. Foi uma atriz na sua época. E esse o Chicão vai falar. O Mário Travaglini, futebolista e treinador de futebol brasileiro. Foi um grande treinador, Travaglini? Foi um grande treinador e um grande assessor de grandes técnicos. Teve nas comissões técnicas do Brasil, na Suécia, 62 no Chile. Ele faz parte da história antiga do futebol brasileiro, que gerou essa lenda que é o futebol brasileiro hoje no mundo todo, né? O futebol brasileiro é um sucesso. Isso. E o outro aniversariante, Burt Young, que é um ator norte-americano. E vou falar um pouquinho do Antônio Guterres. Para 99,9% das pessoas que estão nos assistindo agora, já ouviram falar, mas não sabem quem é esse homem. Esse homem foi o primeiro-ministro de Portugal e hoje é o secretário-geral da ONU. Nossa. A importância desse homem, aquele baixinho lá que você vê, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele, além de ter sido primeiro-ministro de Portugal, uma das figuras mais importantes da República Portuguesa, hoje é o secretário-geral da ONU. E eu me lembro, porque nessa época eu estava lá, Guterres é um nome espanhol.
E os portugueses, eles têm uma rixa com os portugueses e espanhóis e vice-versa, porque a Lusitânia, a Portugal, pertenceu à Espanha. Pertenceu e depois, novamente, pertenceu em 1650, se não me falha a memória, com a ocupação do território português, do território luso, pelos espanhóis. Então, os espanhóis dizem, não, aquilo lá era nosso. E os portugueses, não, eu não gosto dos espanhóis. Então, eles têm essa rixa. E hoje, o Antônio Guterres é uma das figuras mais importantes do mundo. Salve Portugal, que eu amo tanto. Roberto Justus está de aniversário hoje, completando 63 anos. Apresentador, só nós fazemos aniversário. Publicitário, empresário e Nunca fica velho esse cara. Cantor brasileiro. Eu não sabia que ele era cantor, Roberto Justus. Tá aqui. Querido, com o dinheiro que ele tem, ele pode ser o que ele quiser. Ele diz que ele é apresentador de TV, ele diz que ele é cantor. Ele pode ser cantor, desde que eu não precise ouvi-lo. Eu vi-lo, o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, tem aniversário no dia de hoje, completando 50 anos, jovem ainda. E o Gabriel Chalita, 49 anos, filósofo, escritor e político brasileiro. Houve um problema com ele lá em São Paulo, foi candidato a prefeito de São Paulo, verbas, Caixa 2 e tal, mas parece que não aconteceu nada com ele. É um filósofo que teria escrito alguns livros que são conceituados. Sinceramente, não posso opinar, porque não li nada escrito pelo Gabriel Chalita. Magda, eu só quero lembrar que amanhã o Grêmio tem uma partida decisiva, importante. Amanhã não, hoje já, time né? Hoje, já tô na madrugada. Nessa terça-feira, o Grêmio, com a vitória, almeja chegar à liderança, é importantíssimo, né, Chicão? Chegar em primeiro. Porque tu tem sempre a decisão em casa. Isso. Além de ter a decisão em casa, no sorteio do pote, tu vai pega pegar o os pote segundos. 2, que são os segundos. Exatamente. Dos grupos. E o Grêmio poupou, o Chicão já na primeira parte do programa lembrou muito bem, o Grêmio poupou seus titulares, jogou com 10 reservas contra o Botafogo, perdeu, mas uma vitória, uma derrota prevista, se é que derrota pode se prever, para ter que tivesse todos os seus titulares, os 11 jogadores. Então o Grêmio terá com a sua força máxima. Já hoje à tarde tinham 45 mil ingressos vendidos. Time complicado. Não há espaço mais na arena. Será de tarde ou à noite? Será 19h30. 19h30 Mas amanhã. hoje, o outro detalhe que tu falasse do Grêmio, por que o Grêmio está priorizando também a Copa do Brasil? Sabe quanto a CBF vai dar para o vencedor da Copa do Brasil? É muito dinheiro. 50 milhões de reais. É isso que significa 15 milhões de dólares. Isso é premiação da Premier League. É mais que a Libertadores da América. Só comparar. É mais do que o campeão da Libertadores. Isso. E os orçamentos estão extraordinários, né? O Grêmio está beirando um orçamento de 350 milhões. Pô, a gente que milita no futebol há tanto tempo. Está saudável? O Grêmio está saudável. O Grêmio já nos últimos 2 anos tem apresentado um superávit, né? Um superávit nas suas contas. E o Inter? Tem feito boas transações. Do Inter, ele é do Grêmio. Ele é do Grêmio. Eu prefiro eticamente não manifestar. Melhor que Real Madrid. Manifestar. O Inter está atravessando aqueles problemas que está sob a apreciação do Ministério Público das suas contas. Então vamos aguardar, eu prefiro não me pronunciar. Quero saber se no final de semana tu saíste da dieta. Em relação... Olha as pegadinhas hoje. Presta atenção. Não fiquem algariados. Olha ali o nosso... Eu pensei se eu tinha cumprido a minha função de estagiário no fim de semana e tinha levado... É que a tua cadeira está caindo. Eu sei, essa cadeira eu já tive aí. É que eu não sabia se ela me perguntar se eu tinha cumprido as minhas funções de estagiário e levado o Vitorino eu ia ligar para vocês. Eu cumpri a minha missão, embarcou o nosso querido Vitorino. Mas eu já avisei aqui que o Vitorino vai voltar antes. Vai voltar no dia 14, para a felicidade de todos. Cedeu aos apelos, né, Marcos? Cedeu aos apelos dos nossos telespectadores. O que houve aqui? Ele está comentando aqui que as férias quando o Vitorino voltar, nós vamos dar boa noite e vamos embora. Não, vocês vão ficar direitinho. Eu vou botar aquelas coisas de cachorro, como é que chama? Aquelas focinheiras em vocês, para vocês não pegarem o neném. Vocês não vão pegar o neném. Olha aqui, eu quero saber que história é essa. Quem é que sabe me dizer de uma denúncia que foi feita por uma usuária insatisfeita, né? E foi uma denúncia nos canais de comunicação do site Airbnb, que aluga imóveis por temporada, em tudo que é lugar, enfim. Pois a coisa tomou um vulto, né? Está no Ministério Público. E o Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar o Airbnb. Porque as normas deles, os princípios deles, não estariam de acordo com o decreto que regulamenta o SAC, que é o Serviço de Assistência e Atendimento ao Consumidor.
que eles querem se meter com o Airbnb? Ah, tão bom, funciona tão bem. Funciona bem, porque funciona, né? Funciona. Tem muita gente que adora o a Airbnb. pessoa tem que ter isso. O que é o Airbnb? São lugares que você, assim, loca um quarto, lugares nas casas de alguém. Tem muita gente que, por exemplo, constrói uma casa na praia e tal, na Silveira e tal, e coloca no Airbnb e muitas vezes escolhe uma outra casa de uma outra pessoa num outro lugar do mundo. Então, exatamente, faz uma troca. Ele não aluga, não pega um quarto num hotel, mas pega uma casa, um apartamento em algum outro lugar através desse site. Então, ou às vezes até só um lugar também, né, nas casas das pessoas. E eu não sei por que essa é uma advogada. É uma advogada, ela disse que a Airbnb não oferece telefone ou e-mail para contatos na sua página brasileira. Segundo ela, a central de ajuda do site exibiria apenas perguntas prévias, o que dificultaria o contato com a empresa. Presumivelmente para esquivar-se de responder aos consumidores e às autoridades brasileiras, ao final ela pede que a justiça intervenha para que a empresa passe a agir em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Acho que ela não tem mais nada para fazer. Resolveu dar uma advogada. Porque não é, eu pensei que ela tinha tido algum problema, que ela tinha sido enganada. Mas não. Ela só entrou e não... então vou fazer o seguinte, não usa Airbnb se a senhora não gosta. Pum, acabou. Acabou o programa também. Durmam todos bem, tenham uns bons sonhos e amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta todo atrapalhado com o Airbnb. Beijo, dorme bem. Tchau, até amanhã. Fica aí, pode ficar porque tu não pode sair. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.